Mateus 14, quem encontrou? Vai para o versículo 13. O 14 começa assim: João Batista é decapitado. Amém? Aí a gente pula lá para o 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Diga comigo, o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, moveu-se de compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dei-lhe vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Diga comigo, dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Pode tomar seu assento. Olha aqui para mim. Parece que não, mas é possível em Cristo Jesus o pouco que você tem ser multiplicado a ponto de lhe sobrar. Eu vou repetir. Parece impossível, sim ou não? 5 pães, 2 peixes, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A conta não bate. O cálculo não fecha. Mas é possível, quando se está caminhando com Jesus, viver milagres dessa magnitude. Eu já experimentei milagre assim. E eu tenho absoluta convicção de que existem homens e mulheres aqui que quando começou um mês, falou, esse mês não vai dar. E aí a coisa foi acontecendo, foi multiplicando, você foi pagando as contas, você foi abastecendo o armário, você foi conseguindo passar o mês, e quando o mês acabou, você nem explica como aconteceu, você só sabe que multiplicou, pagou as contas, todo mundo comeu e ainda sobrou. Sim ou não? Já aconteceu. E vai acontecer de novo. Mas tem algumas peculiaridades, algumas coisas interessantes desse texto que eu quero destacar hoje para você. Jesus, ele enquanto esteve aqui na terra, ele foi 100% homem, sim ou não? E também 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus porque estava na terra. Mas ele também não deixou de ter a sua característica humana. Ele também foi homem. Ele também contou com necessidades, com emoções, com sentimentos, com tristezas, porque ele foi homem. Quem está comigo, diga amém. Todos os atributos, todas as características de Deus estavam sobre Jesus, ele sendo Deus. E como homem, todas as emoções que nós temos. Porque se assim não fosse, Jesus não seria tomado de íntima compaixão. Jesus não choraria pela morte de Lázaro.
Jesus, ele não sofreria com os que sofriam. Então nós sabemos que Jesus tinha sentimentos, sim ou não? Alegres e tristes, assim como eu e assim como você. É bem verdade que muitas vezes nós tendenciamos a ser guiados pelas nossas emoções, por aquilo que estamos sentindo, por aquilo que está acontecendo. Mas Jesus nesse texto nos dá uma grande lição. Por quê? Porque ouvindo o que havia ocorrido, Jesus se retirou de barco para um lugar deserto. Ou seja, em outras palavras, o mestre queria ficar como? Sozinho. Ele recebeu a notícia da morte do seu amigo, do seu primo. João Batista foi decapitado. E ele recebeu essa notícia. E ele sentiu no seu coração a necessidade de ficar sozinho. É bem verdade que Jesus, ele tinha todos os sentimentos. Tudo que nós temos, ele tem, ele teve, menos o pecado. A única coisa que Jesus não experimentou na terra foi o pecado. Ele experimentou a consequência do pecado, mas o pecado em si não. Por quê? Porque o mal não estava em Jesus. Quem está comigo, diga amém. O que é o mal? Alguém consegue definir o que é o mal? Você vê o mal? Você pega o mal? O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Quem criou o mal? Deus criou o mal? Não. A Bíblia diz assim que tudo que Deus criou é bom, não é mal. Tudo o que Deus criou é bom. Então o mal não é coisa criada. O mal é a ausência do bem que foi criado por Jesus, por Deus Pai. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou deixar mais claro para você. O buraco existe? Sim ou não? Sim. Mas o que é o buraco na terra, se não a ausência da terra? Quem está comigo, diga amém. Está dando para entender? O mal é a ausência do bem. Se você tentar explicar o que é um buraco em si, fica difícil. Um buraco é a ausência de alguma coisa que existia antes e não existe mais. Então entenda, em Jesus não havia o mal, porque ele era bom e nele não existe a ausência de bondade. Ele é o amor. Então não teria como Jesus ter pecado, Jesus ter maldade, sim ou não? Mas de onde vem o mal então? O mal veio quando um anjo se afastou do bem. Um anjo se retirou da presença de Deus. E então se iniciou o mal. Quem está entendendo, diga amém. Então nós não podemos dizer que Jesus era como nós. Ele teve todas as características e sentimentos que nós tivemos, que nós temos, mas ele não era mal. Porque era impossível o mal estar ali. Amém ou não amém? Agora, sendo 100% homem, Jesus se entristeceu. E cá entre nós, tem dia que a gente gostaria de se retirar para um lugar deserto, sim ou não? Tem dia que dá vontade, não dá? Sair do online, ficar offline, sim ou não? Não dá vontade, tem dia? Fala sério. De não ser provocado
provocado por aquele vizinho endemoniado que coloca aqueles funk para você ouvir só porque você é crente. Sim ou não? É provocado por patrão, que é provocado por tanta situação, tanta notícia difícil. Tem dia que dá vontade da gente falar: olha, mundo, dá licença, que eu preciso me retirar. E isso não é errado. Até isso Deus permitiu Jesus fazer. Jesus quis se ausentar, Jesus quis ficar sozinho, Jesus estava triste, mataram uma voz, mataram alguém inocente, e ele, como homem, ele também ficou indignado, ele também ficou clamando por justiça. Por quê? Porque que mal fez João Batista? Morreu por causa do capricho de uma mulher que estava traindo o seu marido. Então, ele foi falar com Deus. E aí a Bíblia diz que ele entra no seu barquinho e ele vai para um lugar deserto. Só que, enquanto isso está acontecendo, uma multidão avista Jesus no barco e começa a seguir Jesus a pé. E o barco vai, e o barco vai, e o barco vai, e a multidão seguindo com os olhos e correndo para não perder o barco de vista. A multidão dos que estavam necessitados, a multidão dos que estavam enfermos, a multidão daqueles que tinha sua esperança no Cristo Jesus, a multidão que não podia contar mais com o homem. Essa multidão, quando avistou Jesus no barco, pensou consigo: não importa o preço que nós teremos que pagar, não importa a distância que teremos que percorrer, hoje nós estamos decididos, nós vamos em busca do nosso milagre. E eles começaram a caminhar e a acompanhar aquele barquinho que ia em direção a um lugar deserto. Quem aqui saiu já com os seus olhos fixos em Jesus, dizendo: hoje eu vou, hoje eu acompanho Jesus, hoje eu vou perseguir Jesus, hoje eu vou para receber o meu milagre? Se tem alguém que veio com essa motivação, se tem alguém que veio para receber tudo aquilo que você necessita hoje, ergue a mão e dá um glória ao Senhor. E Jesus estava experimentando uma dor, para ele, nova. Mas Jesus, ele era Deus, mas era homem. E como Deus, ele tinha uma missão. Mas como homem, ele tinha seus sentimentos e as suas razões. E talvez, assim como eu e assim como você, como homem, ele disse: Pai, eu não estou entendendo isso. Eu não estou entendendo esse processo. Eu não estou entendendo essa dor. Está difícil para mim assimilar, Pai. Eu preciso de um tempo. Eu preciso me resolver interiormente. Eu preciso parar um pouco. Eu preciso ficar sozinho. Mas de repente ele leva os seus olhos para o horizonte. E ele vê uma multidão de necessitados. Ele vê uma multidão pagando preço. Ele vê uma multidão chorando. Ele vê uma multidão que saiu da sua casa. Talvez veio se arrastando, mas veio. Ele viu uma multidão, talvez veio mancando, mas veio. Estava cansado de um dia de trabalho, mas foi acompanhar o barquinho do Senhor. E Jesus hoje aqui neste lugar já levantou os seus olhos para mim e para a tua vida. E Ele nos viu, talvez com muitos motivos para não estar aqui, mas Ele te viu chegar, Ele te viu clamar, Ele te viu louvar, Ele te viu adorar. E tenha certeza, Ele se move de íntima compaixão.
E naquele momento fica claro o porquê Jesus é o homem que já existiu mais extraordinário de todos na face da terra. Porque naquele momento ele precisa escolher entre a sua dor e entre a necessidade daquele povo. Sim ou não? Ele precisa escolher se ele realmente quer ficar sozinho ou se ele vai fazer aquilo que ele veio para fazer na terra, se ele vai servir a multidão. Ei, eu sei que tem dia que está doendo. Eu sei que tem dia que está sem força e sem vontade de fazer. Eu sei que tem dia que está difícil até abrir a boca e dar um glória. Mas entre a sua dor e o seu propósito, faça o seu propósito. Entre sentir a sua dor ou fazer o projeto de Deus, aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, faça aquilo que tem que ser feito. E o que Jesus faz? Jesus olha para aquela multidão enferma, doente, e ele escolhe parar o barco. E a Bíblia diz que ele começou a curar a todos os enfermos. Não estava nos planos do meu mestre, não estava nos planos do teu mestre, mas Jesus sempre vai fazer de mim e de você a sua prioridade. Você sempre será prioridade para Deus. Você sempre será importante para Deus. Não estava nos planos do meu Senhor, mas Ele abre mão da sua dor. Ele para aquele cortejo, Ele para aquela trajetória. Por quê? Porque existe alguém aqui na Maranata que hoje precisa ser curado. E Ele para tudo por você. Aleluia! A Bíblia diz assim, que Jesus, quando olha aquela multidão, ele não sente compaixão. Sim ou não? Ele não sente, porque sentir fica na esfera da emoção. É ou não é? Eu senti pena, eu senti alegria, eu senti compaixão. Ok, morreu em você. Mas o que a Bíblia diz é que ele moveu-se de íntima compaixão. Não basta ter compaixão. Para seguir os passos de Jesus, nós precisamos nos mover. O reino de Deus é um reino em movimento. Tem dia que a gente sente, ok, mas tem dia que Jesus vai falar: agora chega de sentir e vamos começar a se mover. Ai, Ramaia, há quase 6 anos atrás, o pastor, ele conta esse testemunho. Ele estava numa reunião de pastores da cidade de Salto, e os pastores estavam orando pelo alimento, e começou aquela oração bonita, e os pastores abençoando o alimento e orando pelo alimento. E então eles começaram a orar pelos moradores de rua, e orava, e orava, e orava, e orava, e a oração se estendeu, uma oração bonita. Todo mundo sentiu. Só que naquele momento, Deus falou com o pastor. Deus falou: já tem muita gente sentindo. Está na hora de alguém levantar uma bandeira e começar a se mover. De lá para cá. Esta igreja tem o seu restaurante para moradores de rua. De lá para cá, 6 anos. Quem quiser, chega lá e almoça. Café da manhã e almoço. Adianta a gente só sentir? Sim ou não?
Eu sinto um amor por fulana. Ok, então se mova. Sim, eu estou falando dos seus relacionamentos, sim. Eu sinto um carinho por meu pai, por minha mãe. Sim, então se mova, vai visitá-lo, vai visitá-la, vai externar, vai pôr para fora esse sentimento. Os nossos atos de justiça precisam ser manifestos. Sim ou não? As nossas obras de caridade, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que dependem de nós. Já parou para pensar que de repente você está aí cheio de força, mas de repente tem alguém lá na tua casa que já é idoso, que não consegue ir no mercado, que não consegue carregar sacolinha, e aí ela liga para você: ô filho, consegue fazer compra para avó hoje? Aí a gente já fala: meu Deus do céu, eu na minha correria, tenho que parar tudo. Não, deixa Deus tocar o teu coração, começa a se mover em compaixão. Sim. Quem está entendendo, diga amém. Se move pelo amigo que está doente, se move. Se move por quem te ajudou um dia, por quem te estendeu a mão, se move. Se move. Amém ou não amém? Compaixão é uma participação espiritual na infelicidade de alguém, sabia? Você vê o sofrimento de alguém, espiritualmente você quer participar daquilo, e aquela compaixão é acompanhada com um desejo de diminuir a dor de alguém. Isso é sentir compaixão de alguém. É espiritualmente querer diminuir o sofrimento de alguém. E foi isso que Jesus sentiu por aquela multidão. Ele se moveu. Ele parou a sua trajetória para se resolver, para resolver as causas daqueles que eram mais fracos e estavam precisando dele. Eu acho que você nem desconfia, mas inúmeras foram as vezes que eu subi neste altar arrebentada, chorando por dentro, mas te servindo. E eu não preciso ficar falando quando isso está acontecendo. Eu estou te dando um exemplo para que você também faça. Ah, hoje eu não vou fazer nada. Por quê? Porque está doendo. Não, amado. Existe alguém que precisa daquilo que você tem para oferecer. Existe alguém que vai receber cura com aquilo que você carrega. Existe alguém que precisa dessa palavra que está dentro dos seus lábios. Existe alguém que precisa do teu abraço. Existe alguém que precisa da tua voz, Vinícius, que precisa dos teus dedos, filho. Ainda que esteja pesado, ainda que esteja doendo, faz para o Senhor. Pessoas extraordinárias não só sentem, mas se movem. Sim ou não? Jesus se move até o povo, começa a curar um por um, de maneira pessoal, de maneira individual. E a Bíblia diz que era tanta gente que o tempo foi pá. E aí a gente tinha agora uma outra cena. Uma multidão curada. Vale um glória a Deus? Uma multidão que estava... Uma multidão que estava curada. Glória a Deus. Porém, diga, porém, faminta. Porque não basta ser curado. Você tem que vir, ser curado e depois ser alimentado.
É por isso que aqui tem milagre, sim ou não? Cego enxerga, surdo ouve, paralítico anda, doença grave é curada, tem milagre, mas também tem pão. Come se você tem fome. Ai, raia, Aí Jesus prioriza a necessidade do povo ao invés da sua. Prioriza a fome da multidão ao invés do seu cansaço. Eu acredito que Deus está levantando no nosso meio hoje homens e mulheres que terão o dom da multiplicação. Quem é, pastora, que tem o dom da multiplicação? Quem olha mais para a necessidade do reino do que para a sua dor. Quem olha mais para a necessidade do outro do que para o seu cansaço. Quem olha mais para o coletivo do que para o individual. Quem está entendendo? Estes serão os multiplicadores. Estes Deus vai dar para multiplicar. Por quê? Porque Jesus sabe que esses vão abençoar, esses vão repartir, esses não vão estocar a informação, estes não vão estocar a adoração, não. Quem estiver sedento quando chegar perto de você vai ser saciado. Quem estiver faminto quando chegar perto de você vai ser saciado. Oh. Aleluia. Quer ser uma pessoa extraordinária? Quer ser uma pessoa extraordinária? Para de se isolar e sentir a sua dor. Chega. Chega. Vamos trabalhar para Jesus? Bora? Vamos pôr a mão no arado? Chega! Chega de ficar lamentando sua dor, sofrendo a sua dor, sentindo e ressentindo a sua dor. Chega! Está na hora de colocar a mão no arado. Está na hora de multiplicar os dons, multiplicar o talento, multiplicar o pão, multiplicar a água, o peixe, aquilo que Deus colocou. Ai. Alamanaias. Jesus está te chamando. Pergunta, para quê? Para multiplicar a graça dele, para multiplicar o amor dele nessa terra. Igreja, se na igreja a gente não encontrar o amor, acabou tudo. Acabou tudo. Sim ou não? É por isso que, por mais, às vezes jovem se estranha com jovem, às vezes irmão mais velho estranha com o irmão mais novo. Mas se aqui dentro a gente não puder exercer o amor e o perdão, a gente está se enganando, a gente está brincando de ser igreja. Não, eu vou repetir. Para de se enganar, para de perder tempo, para de achar que Jesus vai fazer do teu irmão que está do teu lado, do teu inimigo. Ele não vai. Vocês são irmãos. Vocês são irmãos na fé, irmãos na caminhada. Aleluia! Sabia que não é o homem que escolhe ser um multiplicador? Não sou eu que escolho que vou ser uma pessoa que vai multiplicar, não. É a multiplicação que me escolhe. Eu vou repetir. É a multiplicação que vai te escolher para derramar sobre a tua vida muita graça, muita unção, muito amor pelo próximo, muita paciência, muita provisão, muita fartura para você abençoar muita gente. A multiplicação vai te escolher nessa noite. Pensa comigo, José. Foi ele que escolheu a multiplicação? Foi ele que escolheu? Ou foi a multiplicação que escolheu a vida dele? Porque ao invés de ficar preso às suas emoções, me venderam,
Me esqueceram, me abandonaram, falaram que iam me ajudar lá para o faraó, mas não falaram, não. Ele continuou esperando no Senhor, ele continuou acreditando em Deus, e ele continuou fazendo bem. Sim ou não? Então não foi ele que escolheu a multiplicação, foi a multiplicação que escolheu ele. Daqui a pouco ele era o governador, depois de Faraó, ele governava o Egito, ele tinha fartura, ele abençoou os irmãos, ele abençoou o pai. A multiplicação foi que escolheu ele. Porque ele priorizou as necessidades das pessoas, ao invés de priorizar a sua dor, ou a sua própria necessidade. E Gideão? Mesma coisa. Ele também foi governador. Porém, ele priorizou a necessidade da sua casa. Ele poderia fazer como todos os outros, que era se esconder, aceitar a situação. Mas ele priorizou. Ele não ficou olhando para a dor dele. Ele foi lutar, ele priorizou a necessidade. E aí ele foi malhar trigo pelos da casa dele. Por quê? Porque pelo menos os da casa dele ia ter comida. E aí Deus começou a multiplicar na casa dele. Deus começou a multiplicar em toda a cidade. E ele foi levantado naquele local. Por quê? Porque ele foi escolhido pela multiplicação. Diga assim comigo: a multiplicação só acontece com pessoas que se comprometem. Entendeu? Se comprometem com o quê, pastora? Se comprometem com a sua missão. Qual é a sua missão em Cristo? Pastora, hoje eu não tenho ministério, eu só tenho minha casa. Então você tem que se comprometer com a sua casa. Você tem que se comprometer em fazer por eles, mesmo quando você está sentindo dor, mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando tudo é contrário. Por quê? Porque você está comprometido com uma missão. E pessoas comprometidas com uma missão são escolhidas pela multiplicação. Aleluia! A gente vai ser recompensado por aquilo que a gente faz, sim ou não? A Bíblia diz que haverá um galardão, recompensa. Amém ou não amém? Seremos recompensados e não julgados. Agora nós seremos julgados por aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Pegou? Pelo que fizemos, teremos Agora, seremos julgados pelo bem que poderíamos ter feito e não. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Aqueles discípulos não poderiam ter escondido 5 pães e 2 peixinhos. Faz a conta. 5 pães, se dividir no meio, 10 pedacinhos, 2 peixinhos, dividia lá os 12 mais Jesus, estava garantido. Poderia ter feito isso ou não? Poderia ou não? Às vezes a gente age assim. Eu vou garantir o meu e o da minha casa, e o resto é pouco. O que eu tenho é pouco. O que eu tenho não vai fazer diferença. Mas o que você pode fazer? O meu tempo é tão pouco, pastor, Mas será que ao invés de ficar no WhatsApp sabendo da última fofoca, será que você não poderia mandar uma mensagem de edificação para alguém? Sim ou não? Às vezes a gente fala, mas é tão corrido, mas é tão pouco. Mas Deus, Ele tem o seu jeito, sua maneira de te usar. Quantas vezes
uma mensagem que eu recebi de uma ovelha. E geralmente são das menores, viu? Aquelas que se acham tão pequenininhas, mas são corajosas em Cristo. Aí pega aquele dia que a pastora está precisando, está chorando, está se sentindo sozinha. Aí recebo aquela mensaginha daquela ovelhinha que talvez você nem dá crédito. E aí aquilo é a resposta de Deus para um coração que estava aflito. Deus ainda usa você da sua maneira, do seu jeitinho. Deixa Ele te usar. Pastor, eu não sei falar muito. Mas você sabe falar que Jesus ama alguém. Pastor, um dia ele conta o testemunho que ele foi numa igreja. E ele é um profeta, sim ou não? E Deus falou, fala para ela que eu a amo. Ele, mas Senhor, ela sabe. Isso não é revelação. Isso não vai impactar o coração. Ele querendo discutir com Deus. E o pastor falou, e Deus falou para o pastor, fala que eu a amo. E naquele dia, aquela mulher tinha saído de casa decidida a tirar a sua vida. E ela falou, eu vou lá, Deus. E eu preciso ouvir que o Senhor me ama. Se o Senhor não falar comigo, é meu último culto, é meu último dia de vida. Quando o pastor olhou para ela e falou, Deus manda te dizer que te ama, pronto, acabou o sofrimento daquela vida. É tão simples ser instrumento de Deus. Deixa Deus te usar, vaso. Quando você faz o que pode ser feito, você recebe a bênção da multiplicação. Os discípulos pegaram 5 pães, 2 peixes e entregaram para Jesus. Aí Jesus deu graças, partiu e entregou para os discípulos. Os discípulos alimentaram a multidão. Sim ou não? E aí a Bíblia diz, recolheram 12 cestos. Segredo da multiplicação. Faz aquilo que pode ser feito. Não deixe porque é pouco. Não deixe porque você não pode muito. Não deixe de fazer porque você não sabe muito. Não, aquilo que você já tem alimenta uma multidão. Aquilo que você já carrega alimenta uma multidão. O teu louvor já alimenta uma multidão. O teu pouquinho no reino já alimenta uma multidão. Quem está entendendo isso? Então recebe hoje o dom da multiplicação. Aleluia. Você é um escolhido de Deus para multiplicar nessa terra. Você é um escolhido de Deus para que tudo que você coloque a tua mão prospere. Mas faz o que tem que ser feito. Dá o seu melhor para Jesus. Ainda que como Cristo, você queira ficar só, queira ir para um lugar deserto. Mas quando Deus colocar alguém no teu caminho que necessita, para de olhar para a tua dor. Para de olhar para o teu problema. Olha para o teu chamado. Olha para o teu propósito. Olha para a tua missão e faz a obra do Senhor. Por quê? Porque hoje Ele está entregando a multiplicação da graça, a multiplicação do azeite, a multiplicação da unção, a multiplicação da autoridade, a multiplicação da provisão. Vai pegando a multiplicação que você necessita. E quem recebe essa palavra, aplauda a Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos aplicar essa mensagem. Amém? Nós vamos aplicar essa mensagem como? Ofertando para Jesus. Mas é tão pouco. Ou não é pouco? Você sabe que na sua mão você pode alimentar 5 ou 6. Mas se você colocar hoje no altar do Senhor, a palavra que foi liberada desse altar, a palavra de multiplicação, palavra liberada do altar é sentença para a tua vida.
Hoje é diferente. Talvez em outro culto você não tivesse tanta autoridade para fazer essa semente, mas a palavra já foi liberada, a palavra já saiu do altar. Então hoje você vai entregar, e quem entregar o seu melhor vai viver a multiplicação do Senhor Jesus. Então pegue o seu melhor, a sua oferta, pegue o que você tem e semeie com alegria neste altar. E o pastor vai estar abençoando. Início de campanha. Existe um portal espiritual aberto no dia de hoje. A multiplicação vai chegar na tua casa.